Ronaldo, qual é a função de um vereador? O vereador, ele não faz nada do ponto de vista de construção, de abrir rua, de construir escola, posto de saúde. Quem faz isso é o Poder Executivo, para executar. A função do vereador básica, primeiro, é fiscalizar o prefeito e seu secretariado, acompanhar se os gastos dos recursos públicos advindos dos impostos, das transferências do Estado e da União, se esses recursos estão sendo bem aplicados na área da educação, da saúde, da cultura, etc, etc. Então, a primeira função nossa é essa, fiscalizar o gasto público. E, segundo, elaborar projetos de leis que tenham, no meu caso, que tenham impacto para a vida da cidade, para a vida das pessoas. No caso, vou citar um exemplo, a escola de tempo integrada, que a garotada entra para a escola de manhã, almoça, tem no período da tarde, no contraturno, tem formação artística, artesanal, reforço pedagógico, informática, etc. E janta e vai para casa. No ano passado foram atendidos 63 mil crianças. Mas é um projeto que foi construído com trabalhadores, com as trabalhadoras, a educação, com as famílias, etc. Bom, essa é a segunda função. E a outra função do vereador, que eu acho que é tão importante quanto as duas, é de ajudar a fazer a ponte da comunidade com o Poder Executivo, articular a execução de projetos, de construir políticas públicas junto com a comunidade, na defesa dos interesses daquela comunidade ou da cidade, dos trabalhadores, no caso da educação, enfim, essa é a função de articulação com a sociedade civil. Entendi. E como você analisa o papel do vereador junto ao dia a dia da população? A minha ação política ela tem três pilares. Na educação, como eu acabei de falar, na cultura, na arte, que eu acho que tenho a convicção de que a arte, a formação cultural é essencial para que as políticas públicas, para que a nossa identidade, para que a cidade consiga construir sua identidade. E a outra questão é a inclusão das pessoas com deficiência, é lutar contra a discriminação, lutar contra a LGBTfobia, combater o racismo. Isso você faz no dia a dia, frequentando as comunidades, participando dos debates, sendo convocado pelas escolas a fazer trabalhos com as escolas, discutir com as crianças, com os adolescentes, com os adultos. É a participação naquilo que a comunidade, que a sua cidade exige de você. E eu tenho feito isso nessas áreas, porque eu entendo que se a gente ficar dentro dos gabinetes, fica distante e faz os projetos de acordo com a nossa cabeça, ou para atender os interesses de pequenos grupos, ou interesses do Poder Executivo. Então a gente tem que estar bem articulado, em sintonia com a cidade. E o que você pensa sobre a cartilha de gênero nas escolas? Eu acho fundamental que essa questão do gênero, da mulher, do homem, dos direitos, das diferenças, se isso for banido das escolas, como pretende a Escola Sem Partido, como pretendem os carismáticos, como pretendem os evangélicos, como pretendem os cavaleiros da Santa Cruz, pretendem eliminar essa discussão das escolas, nós vamos criar cada vez mais uma sociedade intolerante, discriminativa, uma sociedade que rejeita as diferenças, que exclui aqueles que não pensam como eu. Então, e o gênero, o que é o gênero? O gênero é perceber, é entender o que é o gênero, o que é a ideologia de gênero. Não é orientar a criança a ser homossexual, bissexual, trissexual, pessoa. Então, o que é importante fazer é o debate da educação sexual, o debate das diferenças, de compreender essas diferenças. O que um negro tem de menor do que um branco? O que uma mulher lésbica tem diferente de uma mulher heterossexual? Apenas a orientação sexual, apenas a cor da pele, apenas a religião, apenas você é cego, você é surdo, entendeu? Você aparentemente não tem nenhuma deficiência. Você acha que o passe livre para estudantes é viável em BH? Aqui em Belo Horizonte, e esse é um processo que tem que ser construído, as finanças do município,
tem que haver uma articulação da União e do Estado. O que nós avançamos aqui, eu defendi isso, foi o passe, meio passe, para aquelas pessoas que estão incluídas em políticas sociais, programas sociais do governo federal, do Estado e do próprio município. E eu vou empreender, eu disse em alguma outra oportunidade, que os estudantes do ProUni tenham também meio passe, mas isso é uma discussão que tem que estar articulada com a União, entendeu? É um processo que eu vou defender a partir da agora. E você acha importante a construção de ciclovias na cidade? Acho, não só importante, como é uma tendência mundial daqueles que tem dois aspectos, a questão ambiental, né, da produção do gás carbônico, etc., dos veículos movidos a combustíveis fósseis, né? Então, a questão ambiental, a questão de desafogar o trânsito, né? E a questão da população também, é um exercício físico, né? E a cidade começa a ter outra configuração, né? Uma cidade que permita mais a convivência, menos violência, e que a bicicleta assim como outros transportes, né? Mas principalmente a bicicleta, facilita que a cidade se humanize mais. E o atual sistema do MOVE e o transporte público em geral? Olha, o MOVE foi um grande avanço em Belo Horizonte, né? O BRT chamado, que são recursos do governo federal, do governo anterior, não desse governo golpista que aí está, foi do governo Lula, o governo Dilma, para a Copa do Mundo, para todas as capitais, o BRT foram recursos federais. Eu acho que isso é importante, é um avanço importante. Né? Se houve erros aqui em Belo Horizonte na execução de algumas plataformas, de algumas estações, a responsabilidade é do governo municipal, mas é muito legal. A população que usa já reconhece os avanços, há problemas de questão de segurança, etc., de acessibilidade, na questão das pessoas com deficiência, precisa ter um pouco mais de atenção para atendimento das necessidades dessas pessoas, mas é um avanço. Quanto ao metrô, o nosso metrô está parado, não por culpa do governo federal, por culpa do governo do Estado, por culpa a gestão anterior, do Anastasia e do Aécio, não mobilizou, esses dois governos não mobilizaram os deputados federais para trazer recursos para Belo Horizonte. Os recursos estavam disponíveis, mas faltava projeto e faltava empenho político dos governadores Anastasia e Aécio. Tanto é que Salvador conseguiu metrô, Recife, Porto Alegre e Belo Horizonte ficou para trás. O que você pensa sobre esse novo projeto do ensino médio que está rolando aí? Lamentável. A única coisa que eu posso dizer, ele é modelo, sabe de quando? De 1971, do governo Emílio Garrastazu Zumés, da ditadura brasileira, que eliminou sociologia, que eliminou filosofia, educação artística e colocou o quê? Educação moral e cívica e EPB, Estudos do Programa Brasileiro. É um modelo, né, do governo Temer, lamentável. E qual que é outro problema que traz? Né? Um engenheiro pode dar aula de matemática, né? Isso para quê? Vai fragilizar. Primeiro, não precisa ser professor para dar aula. Qualquer pessoa de notório saber pode dar aula. Aí você vai fragilizando os sindicatos, fragiliza o professorado, o magistério. Em síntese, vai favorecer aos empresários da educação privada, né? E colocar no poder público, dos estados, né, se opta ou não para aquela disciplina ou não. Isso é lamentável, é um retrocesso, é empobrecimento da educação, é favorecer uma elite que já é favorecida e colocar sobre risco a grande maioria da população que precisa da escola pública de qualidade. Quais são as prioridades para Belo Horizonte no momento? Continua, para mim, sendo prioridade a educação, investimento em educação. O governo golpista Temer está reduzindo para 20 anos o investimento em educação, na saúde, etc., mas na educação. Está querendo privatizar a Petrobras. 75% dos recursos do pré-sal iriam para a educação, para acabar com isso. Então, continua sendo Belo Horizonte, assim como no país, a educação. Que é um país educado, com a educação ampla, diversificada, plural, acolhedora, inclusiva, é o que pode fazer do país um país mais justo e solidário. E Belo Horizonte, né,
apesar dos avanços, ou por causa dos avanços que já tivemos, nós não podemos aceitar esse retrocesso. Então a sociedade tem que se mobilizar através do Conselho Municipal de Educação, dos movimentos sociais. Essa é uma prioridade da educação. Outro, sem dúvida nenhuma, é ampliar a mobilidade urbana, né? Políticas culturais que atinjam a toda Belo Horizonte, as periferias, porque sem arte, como eu já disse, sem cultura, a população não se identifica, a população não tem identidade, né? E uma cidade que quer ser humanizada, ela precisa de arte, de cultura, de encantamento, de beleza. E a outra prioridade, fala que é a segurança. Qual segurança que nós queremos? É um policial em cada esquina ou é uma sociedade justa? Que as pessoas tenham suas necessidades atendidas de moradia, de alimentação, de cultura, de educação, de saúde. Então essa demanda que hoje é colocada pela grande imprensa de segurança, é o policial, isso é um equívoco, O problema é muito mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo, então nós temos que trabalhar, e vocês, quero cumprimentar vocês por esse trabalho que vocês vêm fazendo aí, de fazer esse debate, de provocar o debate político, porque sem política a gente não consegue mudar a cidade. A única ferramenta que nós temos à nossa disposição é a ferramenta da política. Sem ela, nós vamos ter os ditadores ou atender aos interesses da elite que gosta da política. Muito obrigada. Obrigado a você, parabéns.